Oi, sejam bem-vindos aí a mais uma aula de economia e engenharia. E agora, lembrando que a gente está seguindo o livro do Mankio. A gente está na parte público. Em específico, hoje a gente vai falar sobre o capítulo relacionado à tributação. Então, vamos aprender um pouco aí sobre essa lógica aí da tributação. Tem uns slides aí que eu fiz com base no livro, lembrando, né? Fala sobre a concepção do sistema tributário. 4, economia do setor público. Então, assim, o que o governo faz? O governo ele tem um papel aí de como está escrito aqui, ó, basicamente, ele tem um papel de, como a gente já viu, parar uma externalidade, parar, né, diminuir essas externalidades negativas, proporcionar um bem público, como a gente viu, bens públicos como ele não são excludentes, então gera um problema de você conseguir vender aquilo, né, e não ter o problema da carona, né. E aí também tem sobre o regulando o uso de recursos comuns, que a gente viu que entra na armadilha do recurso comum, todo mundo vai começar a usar e aí vai ter problemas ali de externalidade. Dessa forma, o governo tem que proporcionar esse bem-estar para a sociedade, reparando externalidade, bem público, né, gerando serviço que ninguém se interessa e regulando ali os problemas dos recursos comuns. Para isso, você vai criar um imposto pelo qual ele vai arrecadar dinheiro e fazer, né, esses serviços que a gente descreveu ali. Então, o objetivo do sistema tributário, basicamente, é o quê? Arrecadar a receita para o governo. Então, não tem outra. O governo ele tem uma principal fonte dele é tributo, imposto. Então, ele pega o dinheiro e reverte isso em serviços prestados para a sociedade. Agora, existe um problema aí que, quando o governo faz isso, a gente tem um problema que a gente chama de equidade e... um problema aí que a gente chama de eficiência e equidade. Por quê? Quando ele cria o imposto para a sociedade, ele reduz aí a eficiência do setor, né, praticamente. E, mas, por outro lado, ele vai reduzir a eficiência do setor público, que está aumentando o imposto, né, fica difícil, fica mais caro o produto, ele consegue converter isso em igualdade da sociedade. Então, ele vai prestar um serviço para aquilo que alguma parte da população não tem. E aí os impostos gera custos para o contribuinte, né? E aí, no sentido de o próprio imposto é um custo, então o pagamento em si já é um custo, e aí ele tem aquele problema do peso morto, que a gente viu nas aulas anteriores, e tem o problema dos encargos administrativos, que a gente chama de custo de conformidade na contabilidade, né? Que é o custo que você vai ter para avaliar tudo que você tem que pagar até funcionário, horas, tempo, sistema, sabe? É um custo desnecessário às vezes. Então, primeiro é o que a gente falou lá, é o peso morto. O que é o peso morto? Peso morto, você lembra que a gente age por incentivo. Então, uma vez que você cria um imposto, a gente vai mudar toda, né, o sistema de mercado, os preços vão subir, a gente vai consumir menos, e aí muda um pouco aí a dinâmica do mercado. E aí o peso morto vai gerar aquele probleminha lá, não sei se vocês lembram, que é a redução do bem-estar econômico. E aí cria o imposto, você vai pagar mais caro por aquilo, mas a empresa vai receber menos, então o excedente seu vai ser menor, o excedente do consumidor, do produtor menor ainda, tem receita tributária, mas no finalzinho tem um triângulozinho ali, que era aquele peso morto, que a gente é perda de bem-estar social. E aí a gente tem também o problema do ônus administrativo. O que é isso? É o custo que a empresa tem para conseguir apurar aqueles impostos. Então, essa é uma ineficiência gigantesca do sistema tributário. O Brasil é campeão nisso daí. De tanta forma diferente que isso gera um custo muito grande, a gente perde muito tempo no ano, poderia estar usando para eficiência, produzir mais, não sei o que, a gente usa para apurar imposto, para prestar conta para o governo, né? Por exemplo, quando você vai declarar imposto no final do ano, você vai ter um trabalhão danado, que é papelada, juntar tudo para prestar conta daquilo ali. É mais ou menos aquilo, só que a empresa faz isso todo mês, né? E aí, basicamente, o imposto ele tem o quê? É um percentual sobre alguma coisa, é uma alíquota, né? E aí, essa alíquota, a gente pode calcular ela como uma alíquota média, ou seja, em média eu pago de imposto sobre, no caso aqui, o exemplo da renda, né? No Brasil, a gente tem várias alíquotas de acordo com o nível da renda. Então, uma alíquota média, quanto que eu estou pagando na média, né? E aí eu tenho uma alíquota marginal. O que é essa alíquota marginal? A alíquota marginal já é mais no sentido, sim, se eu aumentar, é marginal. Então, se eu adicionar
$1 na minha renda, quanto que eu vou pagar a mais de imposto? E aí o que acontece no Brasil? No Brasil, você tem lá os isentos, e aí, a partir do momento que você passa a pagar imposto numa determinada faixa de renda, você vai pagar, deixa eu olhar aqui com mais facilidade, se você ganha até 1.900 e pouco, você é isento. Agora, a partir do momento que você passa de 1.900 a 2.800 reais, você vai ter uma alíquota de 7,5%. De 2.800 a 3.700 e pouco, 15%. De 3.700 a 4.600, 22,5%. E acima de 4.600 reais, você paga 27,5% de alíquota sobre o seu salário, né? Só que é uma alíquota interessante, que eu lembro que teve um aluno meu que chegou lá para trabalhar, ele recebeu uma proposta de emprego, suponhamos que ele ia ganhar acima de 4.600, ele ia pegar uma alíquota de 27,5%. Ele pediu para o RH para ganhar menos do 4.600 para ficar na alíquota de 22,5%. Ele não lembrava das minhas aulas. Por quê? Porque essa alíquota não é assim, você passou a ganhar mais, sua alíquota inteira do seu salário vai ser 27,5%. Né? A faixa é a seguinte, se eu ganho 10 mil reais, um exemplo, ganho 10 mil, até 1.900 eu não pago nada, de 1.900 a 2.800 eu pago 7,5%, então eu pago 7,5% em cima dos 2.800, acima de 2.800 vai tributar 15%, então de 2.800 da minha renda até 3.700 tributa 15%, de 3.700 até 4.600 tributa 22,5%, e só da renda acima de 4.600 até 10, que aí dá 5.400, então em cima dos 5.400, que é 27,5%, né? Então, se a pessoa ganha 4.600, ela vai estar pagando 22,5%, está na alíquota de 22,5%, né? Esse aluno meu pediu para diminuir o salário dele. É bobeira, porque o valor excedente que tinha no salário, que enquadrava a alíquota de 27,5%, era só aquele valorzinho que ele pagaria 27,5%. O restante todo nessa efeitinho que eu acabei de falar na prática. É o efeito marginal, né? Que a gente paga aí sobre o imposto. Tributação, também existe um modelo de tributação que chama tributação por montante único. É como se eu cobrasse o mesmo valor, sei lá, todo mundo vai pagar X reais, não é sobre a renda, faixa de renda, X reais para todo mundo. Você, poxa, pela lógica, né, seria mais igualitário, né, a eficiência seria melhor, porque todo mundo paga o mesmo valor. Só que não é justo, né? Não é justo. O rico paga o mesmo tanto que o pobre, não faz muito sentido. Né? E o imposto ele tem que ter essa equidade. Né? Então, tem um princípio que a gente chama de equidade no sentido de tentar igualar as pessoas. Né? Então, o princípio dos benefícios é como se fosse assim, se você usa muito um serviço, um bem do governo, público ou bem comum, você paga mais imposto por aquilo, para ter direito àquilo. Aí você fala, opa, é mais justo, né? Você usa muito, paga muito. Aí ele usa o exemplo, por exemplo, das rodovias, né? Você tem lá um imposto sobre combustível, e aí imagina que esse imposto combustível seja revertido para a reforma de rodovia. E aí cabe ao governo reformar as rodovias. Ou seja, se você anda muito de carro, vai pagar muito imposto de gasolina, obviamente vai compensar o serviço que você usa da rodovia. Né? E aí, quer dizer, virou um princípio aí dos benefícios. Há também o princípio de capacidade de pagamento. O que é esse princípio da capacidade de pagamento? Né? Pessoas que têm mais capacidade de pagamento, pela lógica, têm que pagar mais. Então, e aí a gente tem o que a gente chama de equidade vertical, ou seja, o contribuinte ele tem maior capacidade de pagamento, ele deve pagar mais imposto. Então, ele é vertical. Ou seja, se eu estou subindo o nível de renda, eu devo pagar mais. Então, eu tenho esse princípio da capacidade de pagamento, né? Usando a lógica da equidade vertical. Ganha mais, paga mais. Ganha menos, paga menos. Mas também tem que ter a equidade horizontal. Pô, se todo mundo ganha uma determinada faixa, todo mundo paga igual. Então, aquela faixa, horizontalmente, não tem discriminação. Todo mundo paga igual. Ganhei mais, pago mais. Ganhei menos, todo mundo paga menos. Não tem exceção, né? Essa equidade. O sistema tributário, então, dessa forma, ele vai criar o que a gente chama de impostos proporcionais, né? Que é proporcionalmente a fração da sua renda. E aí ele pode ser regressivo, ganha mais, paga menos. Olha que sacanagem seria. Quanto mais eu ganho, menos eu pago. Né? Então, ele é regressivo. Ou ele pode ser progressivo. À medida que a minha renda ela aumenta, aí aumenta, sim, a minha faixa de pagamento de imposto. Tem um caso do Brasil, eu falei 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%. Renda mais alta. No livro cita aí os casos dos Estados Unidos, só que
acho que não vem ao caso a gente entrar, né, em discussão americana, né? Essa incidência aí também sobre tributação, onde que vai incidir, é muito complexo, porque tem tributo que vai sobre o produto, você tenta taxar um produto ali específico, mas ele pega pessoas que não estavam, acaba comprometendo de forma geral todo mundo, né? E aí ele cita o caso do papel mata-mosca, você põe lá o papel para pegar um tipo de mosca, mas você pega vários insetos ali que você não estava muito afim. E, por exemplo, você quer mudar aí o consumo de bebidas alcoólicas, você tributa ali a bebida alcoólica com o intuito de reduzir o consumo. Legal, aí, por outro lado, você reduz o consumo e aí a fábrica vai deixar de produzir, vai deixar de gerar emprego, renda, não sei o quê. Ou seja, você pode ter uma vantagem de um lado, mas, por outro lado, você acertou um grupo ali que vai se comprometer bastante ali na renda da sociedade. Numa cidade, às vezes, é altamente produtora, fábrica só disso, então você acaba acertando a pessoa errada que você não estava gostando, querendo, né? Então, a incidência de tributo é muito importante fazer todo um estudo para saber em quem que realmente vai pagar e como que vai ser esse encadeamento desse tributo. E aí gera aquele que a gente chama de trade-off na economia. Você tem, de um lado, a redução da eficiência, quanto mais se tributa, mais peso morto, né, que a gente acabou de ver, menos eficiência você vai ter, porque vai estar caro, ninguém vai se interessar em produzir aquilo, não vai ficar bom, vai ser difícil de exportar. E aí também tem toda uma discussão que a gente fez sobre exportação e importação. Legal, você não atrapalha a eficiência. Mas, por outro lado, você vai pegar o dinheiro daquilo ali e vai reverter em serviços para pessoas de baixa renda, vai proporcionar maior equidade, ou seja, é bom, né? Então, é aquele trade-off, né? Você reduz a eficiência, mas você melhora a equidade. Então, o quão importante é um sistema tributário? Essa é a discussão que eternamente acontece na sociedade, né? E a gente deve sempre parar e refletir sobre isso, ok? Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre o sistema tributário brasileiro e como é que estão sendo as regras atuais que eles estão buscando mudar, mas fica aí um pouco, precisa ter um pouco de conhecimento sobre essa ideia tributária e o setor público. Ok, pessoal? Então, abraço para todos.